Última rodada da fase de grupos da Libertadores. Pelo grupo A, os dois jogos terminaram com o mesmo placar, 4-0 para Flamengo sobre o Alcas e para o Racing sobre o Nublense, né? Os dois times jogaram em casa e o Racing termina na primeira posição. O Flamengo teve um jogo bem tranquilo, né, como era de se esperar contra o Alcas. Para ser eliminado tinha que acontecer algo muito inacreditável, né? Para algo muito impossível, né? Muito difícil de acontecer. E não aconteceu. Aconteceu o que era esperado, o Flamengo goleou e o Racing também atropelou o Nublense. Esse grupo, quando saiu o sorteio, todo mundo disse que era o grupo mais fácil e que o Flamengo devia passar em primeiro até com tranquilidade, né? Embora tenha um grande time ali junto, que é o Racing. Só que a gente esperava que o Flamengo fosse sair melhor, né? Mas o trabalho do Vitor Pereira foi horrível e lá na primeira rodada conseguiu perder para o Alcas, que agora o Sampaoli venceu por 4-0. Não que o Sampaoli também esteja uma maravilha, mas está fazendo o padrão Sampaoli, né? Que é vencer os jogos fáceis, atropelar e às vezes tomar uma goleada como foi do Bragantino e às vezes perder para um time mais... É Sampaoli. Né? Mas na Libertadores, por enquanto, ele está bem, tirando que empatou também na quarta rodada, né, contra o Nublense. E por isso, além da derrota para o Alcas, claro que é muito mais absurdo, o Flamengo termina em segundo lugar e vai pegar nas oitavas de final algum primeiro colocado, que pode ser Palmeiras, pode ser Fluminense, Atlético Paranaense, pode ser time brasileiro ou não, pode ser o Boca Juniors. Faz 25 anos que o Flamengo não enfrenta o Boca, pode ser a hora, né? O grupo terminou assim, Racing em primeiro com 13 pontos, 4 vitórias, um empate e uma derrota. O Flamengo em segundo, 11 pontos, 3 vitórias, 2 empates e uma derrota. O Nublense termina em terceiro, ficou com 5 pontos e irá jogar a Copa Sul-Americana. Vai jogar o playoff para ver se consegue avançar para as oitavas de final, onde já estão os primeiros colocados dos grupos de lá. O Alcas termina na última posição, na sua primeira participação na Libertadores. Pelo menos ele conseguiu ganhar do atual campeão, né, o Flamengo, na primeira rodada. Termina então uma vitória, um empate e 4 derrotas. Somou 4 pontos. No grupo B, o Internacional conseguiu a classificação que era para ter conseguido faz tempo, né? O Inter veio deixando escapar pontos aí, jogo após jogo, mas na última rodada teve talvez a sua melhor atuação no ano, né? Não só na Libertadores. O Inter fez o primeiro tempo brilhante contra o Independente Medellín no Beira-Rio, nessa última quarta-feira. Abriu 3-0 no primeiro tempo, no segundo tomou um gol logo no comecinho, e aí o torcedor ficou, pô, já aconteceu, a gente tá ganhando, tomar um empate, vai acontecer de novo. Mas não, o Inter segurou o 3-1, poderia ter sido mais, poderia perder um pouco de intensidade no segundo tempo, e perderam alguns gols também. O primeiro tempo foi excelente, o segundo é difícil manter o mesmo nível, né? Vai ter a chegada agora do Ener Valencia, que vai qualificar muito o elenco, inclusive depois que o Ener Valencia foi confirmado, né? O Luiz Adriano começou a jogar pra caramba, né? Ele tava uma nhaca terrível, agora ele tá jogando muito bem, fez 2 gols nessa partida, tem participação no primeiro gol do Maurício, que foi um golaço, né? Pela jogada incrível. E o Inter termina na primeira posição, o Nacional do Uruguai passa na segunda, venceu por 1-0 o Metropolitanos lá no Uruguai. Então termina assim, Inter com 12 pontos na liderança, o Nacional do Uruguai em segundo com 11 pontos. Esse grupo foi bem disputado, né, entre os 3 primeiros colocados. O Inter ficou com 12, o Nacional com 11 e o Independente Medellín com 10. Só o Metropolitanos, esse time que eu acho que também é estreante da Libertadores, né? Deve ser, o time horroroso. E não somou nenhum ponto, saco de pancadas total do grupo, né? E o Inter sai invicto, né, da fase de grupos. Apesar, né, era pra ele sair com as 6 vitórias, né? Se você for ver como é que foram os jogos. Deixou escapar o empate 3 vezes. Né? Foram 3 vitórias e 3 empates. Mas é o único brasileiro invicto. O grupo C tem aí o Palmeiras, que passou em primeiro lugar, e mais uma vez o Palmeiras termina a fase de grupos com a melhor campanha, né? Acho que é a terceira ou quarta vez seguida que o Palmeiras consegue isso. É incrível como o Palmeiras, né, dá sorte na Libertadores, não sei se é sorte a palavra, mas como é eficiente o Palmeiras na Libertadores, não só na Libertadores nos últimos anos, né? Palmeiras atropelou o Bolívar no Allianz Parque, ganhou de 4-0. Lembrando que lá na primeira rodada foi derrotado por 3-1 na Bolívia. Só que o Palmeiras estava com o time reserva na ocasião. Esse jogo foi disputado entre as finais do Paulista, que o Palmeiras perdeu a ida para o Água Santa. E aí, pensando em virar o jogo, né? Acho que nem precisava poupar, mas era altitude. O Abel sabia, posso perder esse jogo, eu recupero na frente, recuperou e muito bem, né? Terminando na primeira posição com folga
e praticamente só fez golaço, né? O último gol foi o mais normal, mas o resto só grandes jogadas. Rafael Veiga jogando muito, Rony jogando muito bem também nessa partida, Dudu. O Palmeiras, depois da data FIFA, consegue sua primeira vitória. A torcida que estava protestando antes do jogo, porque a Leila comprou um avião e a torcida quer reforço, quer um volante pro lugar do Danilo. Eu acho que o Gabriel Menino vinha suprindo muito bem a saída do Danilo, né? Ele e o Zé Rafael estão dando conta ali na volância. Mas depois da data FIFA vieram duas derrotas. Teve a lesão agora do Zé Rafael, o Menino também teve alguns problemas, mas eu acho que tá tranquilo a situação do Palmeiras, né? Fez uma contratação espetacular que foi do Arthur. A melhor contratação, uma das melhores, né? Não dá pra dizer que é a melhor, porque tem o Paulinho no Galo, entre outros. Mas o Arthur, que ele tá jogando nesse time do Palmeiras, né? Inclusive fez o terceiro gol nessa partida aí, de cabeça. E na outra partida do grupo, o Barcelona de Guayaquil empatou em 2-2 com o Cerro Porteño. Avançam para o mata-mata Palmeiras e Bolívar. Palmeiras com 15 pontos, Bolívar com 12. O Barcelona de Guayaquil e o Cerro Porteño terminam com 4 pontos cada um. Só que o Barcelona que vai jogar a Copa Sul-Americana, porque na questão do saldo de gols, o do Cerro Porteño é pior do que o do Barça, né? Menos 9 de saldo para o Cerro. No grupo D, o Fluminense termina na primeira posição. Esse grupo que era um dos mais difíceis, né? Que tinha também o River Plate. E Fluminense e River terminaram ambos com 10 pontos. Mas o Flu fica na frente pelo saldo de gols. É um saldo de 4, enquanto o River ficou com saldo de 0. Nessa última rodada, o River Plate venceu por 2-0 o The Strongest lá no Monumental de Núñez, enquanto o Fluminense empatou em 1-1 com o Sporting Cristal no Maracanã. O Fluminense deixou o nível cair bastante, né, na intensidade, tal, cansaço dos jogadores, várias lesões. Nessa partida estava com o time praticamente completo, né? Só falta o Alexander, que parece que a lesão dele é mais grave do que a gente imaginava. Vai ficar fora aí parece mais uns 2 meses, né? E ele vinha sendo essencial, né, no time do Fluminense. Mas nessa partida já teve a volta do Marcelo, teve a volta do Keno, todo mundo voltou, mas não foi um grande jogo do Fluminense. Apesar de ter feito um belíssimo gol, não conseguiu manter, né, o ritmo a partida inteira. Inclusive a vitória contra o Bahia no fim de semana pelo Brasileirão não foi também naquele nível que a gente vê o Diniz, né, apresentar no começo dos seus trabalhos, pelo menos. Mas o Fluminense consegue passar em primeiro lugar, o que pode ser bom e pode ser ruim, né? Porque a gente teve em segundo lugar nos outros grupos, Flamengo, Atlético Mineiro. Pode ser que o Fluminense pegue um desses times, né? Não é garantia de que vai pegar um time mais fraco. O Sporting Cristal do técnico Thiago Nunes, o Sporting Cristal do Peru, terminou na terceira posição e irá disputar a Copa Sul-Americana. The Strongest ficou com 6 pontos na última posição. Saiu vencendo o Fluminense, né? Venceu o Fluminense por 1-0 lá na Bolívia. Pelo grupo E, o Corinthians é o único brasileiro eliminado, né, da Libertadores nessa fase de grupos. Na última rodada venceu por 3-0 o Liverpool do Uruguai. Já havia vencido o Liverpool lá na primeira rodada, né? Lá no Uruguai, no estádio Centenário. Ganhou de 3-0 lá também. Parecia que estava tudo bem na época, né? Depois ganhou do Cruzeiro no Brasileiro. E do nada veio a derrota na Copa do Brasil. As coisas começaram a desandar ali com o Fernando Lázaro. Embora já tivesse sido eliminado, né, vergonhosamente para o Ituano no Campeonato Paulista. E lá que deveria ter sido demitido, né? Acabou perdendo muito tempo o time do Corinthians. Mas tá aí, vai disputar a Copa Sul-Americana. Não sei se era muito interesse do Luxemburgo disputar a Sula, porque ele mandou o time totalmente reserva para esse jogo contra o Liverpool. Muito jogador da base. E o Corinthians fez uma grande atuação. O time do Liverpool é muito fraco, né? O Liverpool não é do Paraguai, é do Uruguai, né? Da Deep Web. Não chega nem. É só o nome, né, do time inglês. Mas o Corinthians não deu chance pro Liverpool, ainda teve uma grande atuação do goleiro Carlos Miguel, então eles tiveram um pênalti, né, o goleiro defendeu, pegou rebote, mostrando aí que o Corinthians tem um ótimo reserva pro Cássio, que pode substituí-lo no futuro, quem sabe, né? Espero que não seja o Hugo Souza 2.0, porque o tamanho é quase o mesmo. O Independente Del Valle venceu por 3-2 o Argentino Júnior. E termina então o Del Valle na primeira posição, o atual campeão da Sul-Americana e da Recopa. O Argentino Júnior termina em segundo lugar com 11 pontos. O Corinthians termina em terceiro, 7 pontos, vai jogar a Sul-Americana. O Liverpool do Uruguai terminou com 4. No grupo F, grupo que não tem brasileiro, o Boca Juniors passou em primeiro lugar. Na última rodada venceu por 4-0 o Monagas na Bomboneira, enquanto Colo-Colo e Deportivo Pereira empataram em 0-0. Então se classificaram para o mata-mata, Boca Juniors com 13 pontos, Deportivo Pereira com 8. Colo-Colo terminou com 6, vai jogar a Sul-Americana, Monagas
termina em último lugar com 5 pontos. No grupo G, grupo que tinha 2 brasileiros e também era um dos grupos mais difíceis. Para mim, era o mais difícil de todos, mais do que o do Fluminense. Um grupo que tinha Atlético Paranaense, Atlético Mineiro e Libertad. Esses 3 times são muito constantes aí na Libertadores, né? Ultimamente, o Galo tem um grande elenco, o Atlético Paranaense é o atual finalista e o Libertad sempre dá um trabalho. Inclusive deu para o Palmeiras na última edição, no primeiro jogo pelo menos. E o Alianza Lima é um time também muito tradicional do Peru, né? E o Atlético Paranaense termina na primeira posição com 13 pontos. Na última rodada venceu por 3-0 o Alianza Lima em casa, na Liga Arena, né, que agora é o novo naming rights da Arena da Baixada. 3-0 pro Furacão, 2 gols do Vitor Roque. Que jogador, né? É uma pena aí se ele sair agora. O Barcelona tá... meu Deus. De onde... O que aconteceu aí? O Barcelona tá fazendo de tudo aí para levar ele para ser reserva do Lewandowski. E o Vitor Bueno também fez um golaço, hein? Deu assistência também, vem jogando muito bem lá o Vitor Bueno no meio campo do Atlético Paranaense, né? O Atlético Paranaense que, segundo os torcedores, e parece ser um fato, né? Porque depois da data FIFA o Atlético venceu os 2 jogos jogando melhor do que estava jogando com o Paulo Turra, né? 3-0 aí para cima do Alianza Lima, enquanto o Atlético Mineiro empatou em 1-1 com o Libertad lá no Paraguai, né? No estádio Defensores del Chaco. 1-1, o Galo saiu perdendo, inclusive, o jogo. Só que aí o Igor Gomes fez o gol de empate. Assistência do Guilherme Arana, né, que voltou de lesão recentemente. Termina o grupo com o Atlético Paranaense com 13 pontos e o Atlético Mineiro em segundo com 10. E lembrando que não tem esse bloqueio na Libertadores como tem na Champions, né? Então times do mesmo grupo podem se enfrentar já nas oitavas de final. Pode já ter Atlético Paranaense e Atlético Mineiro. Ano passado o Atlético caiu no mesmo grupo do Libertad, né, se não me engano. Caiu de novo nesse ano. E pegou o Libertad logo nas oitavas de final. Eu não tenho certeza se foi o Libertad ou se foi outro time, mas logo nas oitavas enfrentou o time que estava no mesmo grupo. Espero que não aconteça dessa vez. Na minha opinião, devia ter um bloqueio, né? E aí, mas seria interessante, né, ver o Filipão já enfrentando o Atlético Paranaense. Ele com certeza ia ser vaiado na Arena da Baixada, eu acho. Grupo H, último grupo aqui, o Olímpia venceu por 4-1 o Melgar e o Patronato ganhou de 1-0 do Atlético Nacional, que é comandado pelo técnico brasileiro Paulo Autuori. Mas quem está classificado é o Atlético Nacional juntamente com o Olímpia. O Olímpia terminou em primeiro lugar com 14 pontos e o Atlético Nacional ficou em segundo com 10. O Patronato terminou em terceiro com 6 e vai jogar a Sul-Americana, vai enfrentar o Botafogo no playoff das oitavas de final. O artilheiro da Libertadores até aqui é o Paulinho do Atlético Mineiro com 7 gols, o Germancano tem 6, o Dorlan Pabon do Atlético Nacional também tem 6, o Pons do Independente Del Valle, que está eliminado, termina aí com 5, sua passagem, a não ser que ele se transfira para outro time, né, que esteja na Libertadores ainda. O Arthur do Palmeiras tem 5, o Trivério do The Strongest também já é eliminado, esse não vai jogar Sul-Americana. 4 gols para ele, Bentancur, Paiva, Beltrán, Tomás Martínez do Melgar, Hulk com 3 gols, o Alan Patrick, o Gustavo Gomes, Luiz Adriano, Lautaro Dias, o Grealish da Shopee, Vitor Roque, Roger Guedes, também já deu no pé, né? Pedro, Matias Rojas, que vai reforçar o Corinthians, né? O Racing continua na Libertadores, mas o Rojas não, escolheu jogar a Sul-Americana. E ele teve proposta do Boca Juniors e recusou para vir para o Corinthians. Você vê, o Corinthians está numa situação financeira terrível, imagina como é que tá a do Boca, então. Mas tá na Libertadores ainda. Igor Gomes com 3 gols aí também. É isso aí, né? Não vou passar todo mundo que tem 2, até o Guilherme ali do Fortaleza, que já foi eliminado, né? Tá jogando a Sul-Americana.